A ascensão do terrorismo na Europa. Vamos descobrir um pouco o que é? Alguns especialistas afirmam que após o atentado do 11 de setembro surgiu um novo terrorismo. Por quê? Antes do 11 de setembro, o terrorismo era algo mais nacional, fechado somente no seu território. E após o 11 de setembro... Na manhã de 11 de setembro do ano de 2001, 2 aviões comerciais foram sequestrados e colididos sobre as Torres Gêmeas, que ficavam localizadas na ilha de Manhattan, em Nova York. Esses 2 aviões foram sequestrados pelo grupo Al-Qaeda, que tinha sob comando o Osama Bin Laden. Foram mortas mais de 2.000 pessoas. Surgiu o chamado novo terrorismo. O que é esse novo terrorismo? Era terroristas que saíam de seu território para atacar outro território. Bom, o objetivo de alguns grupos terroristas, como a Al-Qaeda, tinha como objetivo protestar com o meio de vida dos norte-americanos, ou seja, os Estados Unidos. Já o Estado Islâmico, ele tem como objetivo expandir o seu califado por todo o Oriente Médio. A religião muçulmana. A religião muçulmana foi criada pelo profeta Maomé e sua doutrina encontra-se no livro sagrado. O nome Alcorão ou Corão significa leitura. Seria relações divinas recebidas por Maomé. Islã significa submeter-se e exprime-se a obediência e a vontade de Alá. Os muçulmanos creem na vida após a morte, na vinda do anticristo e na volta de Jesus Cristo. Com base nisso, os muçulmanos são monoteístas. Os muçulmanos têm que seguir os 5 pilares do islamismo e declarar total fé, rezar 5 vezes ao dia, fazer jejum no mesmo Ramadã, ir em Meca uma vez na vida e doar dinheiro para aqueles que mais necessitam. A reza pode ser feita em casa ou nas mesquitas, que tiram os devidos calçados para entrar e fazer o ritual de lavagem que senta ao chão para mostrar a todos aqueles que são iguais. O aumento de ataques na Europa. O número de atentados caiu em todo o mundo, menos na Europa, e ainda assim os ataques correspondem a menos de 3% em todo o mundo, a 14.806 casos registrados em 2016. Na Europa, o número de atentados saltou de 214 para 321, e na América do Norte, de 34 para 62 ataques. Os cidadãos americanos devem estar atentos à possibilidade de simpatizantes extremistas ou extremistas radicais realizarem ataques durante os períodos de finais de ano, com pouco ou nenhum aviso. A população deve estar atenta durante eventos e visitações a locais turísticos e transportes públicos. O motivo da imigração dos muçulmanos para o continente europeu. A Alemanha e a França têm o maior número de muçulmanos entre os países membros da União Europeia. A parcela da população muçulmana na Europa tem crescido consideravelmente nos últimos anos. A cada década, a comunidade aumentou em um ponto percentual. Era de 4% em 1990 e foi para 6% em 2010. Os muçulmanos que vivem na Europa são mais jovens que a média em geral. Em 2010, a idade média dos muçulmanos era de 32 anos, 8 a menos que a média de toda a Europa, que era de 40 anos. Em 2010, a União Europeia tinha 13 milhões de muçulmanos, lá na maior comunidade europeia. A Alemanha tem principalmente imigrantes turcos, mas também caçovares iraquianos, bósnios e marroquinos. De acordo com uma revista publicada por insurgentes do Estado Islâmico, sírios e libaneses que fogem para a Europa estão cometendo pecado ao expor seus filhos. Milhares de pessoas fugiram das guerras no Oriente Médio, grande parte delas de áreas ocupadas ou sob alguma ameaça dos militantes do Estado Islâmico. Muitos cruzam o Mediterrâneo para a Europa em barcos frágeis,
Infelizmente, alguns sírios e libaneses arriscam a vida e alma dos filhos, sacrificando muito deles durante a viagem. Para reforçar o alerta, utiliza-se a imagem de Aylan Kurdi, um menino sírio que morreu afogado na praia Tur. Como o mundo vê os muçulmanos. Os termos mundo islâmico têm vários significados. Em um sentido religioso, a umma islâmica se refere àqueles que aderem aos ensinamentos do islamismo, chamados de muçulmanos. Em um sentido cultural, a umma muçulmana refere-se à civilização islâmica exclusiva dos não muçulmanos, que vivem nessa civilização. Em um sentido geopolítico moderno, o termo nação islâmica geralmente se refere coletivamente à maioria muçulmana em países, estados ou cidades. Apesar de estilos de vida islâmicos enfatizarem a unidade e defesa dos irmãos, existem vertentes diferentes dentro do Islã. No passado, tanto o chamado pan-islamismo quanto as correntes nacionalistas têm influenciado o mundo muçulmano. Em meio aos ataques pelo grupo que se denomina Estado Islâmico, cresce em alguns países o preconceito contra muçulmanos. Devido a essa insegurança de quem ser ou não membro do Estado Islâmico, a população mundial acaba que generalizando todos os muçulmanos como pertencente ao grupo terrorista. Isso acaba que afetando qualquer relação de aproximação entre muçulmanos e outras etnias. Agora é a hora da revisão. Esse aumento de ataques terroristas no continente europeu se deu por conta de uma falha no sistema de segurança das fronteiras dos países atacados, pois a partir de aconteceu a guerra, os muçulmanos migraram para o continente europeu e a partir disso eles perderam o controle de como os terroristas agiam no continente, e mesmo que eles cerquem todas as fronteiras de todos os países atacados, vai acontecer ataques terroristas, pois os descendentes de alguns muçulmanos que já moram lá há muito tempo, mesmo nascendo na Europa, eles se aliam a grupos terroristas e atacam o próprio país de origem deles. E como vivem esses muçulmanos nos países europeus? Eles sofrem muito da chamada xenofobia, que é contra os grupos estrangeiros. Ou seja, eles sofrem preconceito político, econômico, até mesmo de raça, que muitas vezes são de raças, porque ele tem uma seita contrária da quem vivem já há muito tempo na Europa.